Esporte Clube chegou a vez. Olá, meus amigos, um grande abraço nesse estúdio Metapá. O programa é Meta Esporte Clube. Estamos novamente para bater um papo com vocês após essa rodada importante, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, inseridos as nossas equipes na Série A, que é o caso do Curitiba, voltando à Série A, e o Atlético ganhando ontem na cidade de Porto Alegre por 1-0. Vamos esmiuçar toda essa rodada e já dizendo a respeito do que aconteceu nessa primeira rodada, volta do estadual, os jogos desse final de semana e a questão da arbitragem. O Eduardo Vieira tem tudo a respeito da profissionalização da arbitragem, coisa que ele gosta de falar. Um grande abraço a todos. Começo com você, assunto aberto para José Domingos. Um abraço a você, Hidalgo, um abraço a todos. Os torcedores do Curitiba estavam preocupados com a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. E dizíamos que talvez a superação viesse a fazer o Curitiba surpreender ao Bragantino. E houve esta superação. Não há necessidade, como diziam os antigos, de sangria desatada por parte do Curitiba em termos de desespero. Calma, mas ficou evidente, o alerta veio de que o Curitiba precisa sim de contratar reforços, precisa acertar detalhes, inclusive da forma de jogar da equipe. Curitiba foi castigado com a expulsão logo no primeiro tempo, ficou com 10 jogadores e suportou a avalanche do Bragantino durante praticamente todo o transcorrer do jogo. Conseguiu segurar justamente na superação e na atuação extraordinária do goleiro Pedro Morisco. Ele teve a sua contribuição na expulsão do Josué, mas ele se redimiu amplamente no andar da partida com defesas verdadeiramente sensacionais. O Curitiba tem que melhorar. Ficou patente, ficou claro isso. E para melhorar precisa de mais jogadores de qualidade. Qualidade do treinador do Atlético Paranaense. Ele montou o aparato, os jogadores o seguiram e o Atlético soube administrar. O Atlético entrou para jogar pela dita uma bola e conseguiu essa bola. E a consegui-la, o Atlético teve um comportamento defensivo louvável, perfeito. O Atlético soube administrar, soube jogar e ganhou a partida em Porto Alegre. Um bom resultado, o que dá um indicativo favorável ao rubro-negro de fazer uma boa campanha neste Campeonato Brasileiro. Eduardo Vieira, um abraço. Qual é o assunto, Eduardo? Um abraço, capitão. Só completando o que o Zé falou, jogando por uma bola, mas teve outras bolas. O Viveiros perdeu um gol em 2-3 gols que não poderia perder, desculpas, que poderia fazer falta. Porque ele é goleador. Mas ele deu assistência, né? Sim, também. Mas é bom depois a gente falar sobre o esquema tático, que foi, eu acho bom demais. Agora é o seguinte, capitão, esse ano é o ano que a gente espera um pouco mais da arbitragem. Mas aí, vendo a arbitragem, a CBF está tentando profissionalizar, não, já está, tem um grupo de trabalho trabalhando em cima disso, e a partir do final de fevereiro, começo de março, os árbitros serão profissionalizados. Serão 72 árbitros, 20 árbitros que estão entre quadro da FIFA e alguns que tiveram boas atuações, 40 assistentes e 12 que trabalham, que operam no VAR. Desses 20 árbitros, nós temos 2 paranaenses que não estão no quadro da FIFA, mas que estão se sobressaindo e tiveram ano passado grandes atuações, que é o caso do Lucas Paulo Torezin e do Lucas Casagrande, que no final teve um problema no jogo do Grêmio, ficou afastado,
mas isso não invalida o restante do seu trabalho. Entre os 40 assistentes, nós temos 3 paranaenses. O Bruno Busquilha, que foi o melhor assistente do ano passado, o Vitor Hugo Imazo, que já é assistente FIFA, e o Rafael Trombeta, que é de Catanduvas, também foi escolhido para esse trabalho. E no VAR, nós temos o Rodolfo Toschi Marques, que foi escolhido, né, como é árbitro FIFA de VAR, ele foi escolhido também para fazer esse trabalho e entrar uma na outra pergunta, para a Série B eles também vão atender ou a Série B tem um outro comportamento? A Série B é um outro comportamento. Perfeito. Eles vão manter o padrão que vinha atuando. Da Série B, você pode... Porque esses árbitros vão ter a incumbência, um ou outro, claro que pode vir. De repente, um árbitro que está atuando na Série B tem bons jogos, eles podem guindar para a Série A. Mas, a princípio, esses 72 árbitros é que tocarão os 380 jogos do Campeonato Brasileiro. A possibilidade de correções, se aquele não estiver bem, deixar ali para subir. Exatamente. Tem que ter sempre o aprimoramento. Isso vai criar um ranking também. Claro, é isso aí. Porque eles fazem um contrato de 1 ano. Aproximadamente, não dá para ter uma ideia, mas os árbitros vão ganhar entre o salário fixo, bônus por desempenho e taxas, vão ganhar em torno de 60 a 80 mil reais por mês, o que é um bom salário, né? E agora condiz, porque hoje os árbitros que são FIFA, eles trabalham por uma taxa de 7 mil reais. Então apitou, ganha, não apitou, não ganha. Tá? Então essa é a novidade que a CBF está lançando nesse grupo de trabalho. Assim como o impedimento semiautomático, ainda não entrou, esse impedimento está ainda dependendo de algumas situações de estádios, né? Você tem que fazer os cálculos perfeitos, então deve entrar no começo de março também. E aí, em termos de arbitragem, isso fecha na tentativa de melhorar. O que não dá para aceitar é uma arbitragem como a que teve aqui, Coritiba e Bragantino, que é um árbitro FIFA e que precisou, em todos os lances capitais, precisou do VAR. Chegou, né? E jogou o pepino para o VAR. Se não fosse o VAR, a arbitragem dele tinha ido pro breve. Expulsão, né? Exatamente. Quer dizer, ele expulsou um jogador do Bragantino e errou, porque não houve o gatilho, né, para o jogador atingir o jogador do Curitiba. Exatamente. São esses os motivos para essa análise em relação também. Clara, né? A expulsão do Josué, ele deu cartão amarelo, né? Que tinha que ser cartão vermelho, porque ele estava de frente ali pro lance. É um perigo iminente de gol e atendia todas as recomendações para se dar cartão vermelho. O lance óbvio. Então, bom, capitão, no dia 5, quando nós retornamos, primeiro um abraço a você que nos acompanha, se inscreva no canal, manda o seu like e compartilhe. Eu comentava, e vou repetir o comentário do dia 5. Nós temos de um lado o Atlético, que vem com um técnico há 8 meses trabalhando, um técnico competente, que nós, o ano passado, falávamos, é técnico de Série A, o Odair, e com um elenco que começou a ser formado em julho para a Série A. Porque não vem me dizer que o Atlético pagou 27 milhões para o Viveiros pensando em Série B. Já estava preparando o elenco para a Série A. É lógico, poderia ter quebrado a cara, de repente não classificar. Tanto é, Mignon, que tivemos alguns jogadores com condições de cláusula de contrato, que se o Atlético subisse, permaneceria o caso do Benavides. Então você vê, o Benavides, o Teran, o Mendonça vieram. O Mendonça, o Atlético pagou 7 ou 8 milhões para liberar do Leão. A meu ver, para liberar, e não veio de graça. A melhor partida aí. Ontem ele fez a melhor partida. Fez a melhor partida. Do outro lado, nós temos o Coritiba, que perdeu o técnico, trouxe um técnico novo, que está começando um novo trabalho, um elenco que está sendo montado. E misturado com o campeonato estadual. Exatamente. E o pior, o mais grave, capitão, Eduardo, Zé e meu querido Edemar, a filosofia do Coritiba não muda. É
contratar volante e contratar jogador de lado. Volante e jogador de lado. O ano passado tinha Everaldo, Cleison, tinha aquele Yuri Castilho, daí mandaram embora. Aí veio o Keno, Lavega, e veio o Breno Lopes. Tudo Pedro jogador Rocha. de lá. E o Fabinho, né? É Fabinho. E o Pedro Rocha. E o Pedro Rocha. E Pedro Rocha. Tudo jogador de lado. Volantes. Todos que vieram volantes. O Josué é meia. Aí muita gente critica o Josué. Por que ele retorna até lá? Para buscar espaço. Para buscar espaço e porque é o único que pode criar alguma coisa. Então, Vamos lá. a situação do Curitiba é preocupante. Muito bem. Aliás, é o que já E o estamos Ronier sem dizendo jogar, né, também, nessa que é o manhã. craque do time. É. Edemar Anuzek, seu assunto do dia, e depois nós vamos fazer aquela mistureba aqui. Aí- Acho que nós temos que falar isso da individualidade e esse plano coletivo que o Atlético aplicou em cima do Internacional. Perfeito. Aliás, 3 assuntos, um abraço a todos. Apenas lamento ter que tocar no assunto novamente, mas eu falei aqui da questão do Josué, não foi uma vez, não foi duas. Primeiro, no Atletiba, ele provocou a torcida do Atlético, eu achei desnecessário isso. Mas a atitude dele. No jogo com o Cascavel, chutou o suporte da bola, tomou o cartão amarelo. E ontem, aos 30 minutos, foi expulso. Mas a expulsão de ontem, só me perdão, a expulsão de ontem ela foi injusta? trocou, foi justa. Não é injusta. Ela Não, foi justa. justa, mas ele trocou uma expulsão por um gol. Porque a Responsabilidade responsabilidade do Morisco. não foi dele. Do Ele Morisco. não foi Do Morisco. irresponsável. Mas a Falei expulsão, aqui. mas Ele a não- expulsão o foi Mori- justa. Sim, a O expulsão Morisco Lá os foi 30 justa. minutos O do dois mas não- o goleiro, o Maurício. O Morisco teve aqueles 2 segundos de bobeira que acontece. Não, eu não Porque vi ele o foi a lance, mas defesa- confesso que eu não vi o lance. Eu Qual, só me então, é refiro isso ao que eu seguinte quero. aspecto. O Eduardo me põe numa dúvida agora. Qual foi o motivo dele ser expulso? Pera, eu estou em A dúvida. saída Vamos lá. do Morisco foi má, foi uma péssima saída. Que o José estava O marcado. José estava marcado. Quando a bola chegou no José, o jogador do Bragantino se antecipou e roubou a bola. E ele fez a falta. Como o jogador ia sair na cara do gol, não tinha. A jogada era do Morisco. Do Maurício. Foi o Morisco que saiu entendi. jogando. Maurício saiu Então, errado. aí ele fez a Aí, falta. Edemar. Porque se o jogador E o vai... Josué de costas ainda É. pro campo, Pro né? campo. Tudo bem, tudo De bem. ataque. Só A que culpa foi do Morisco. Causador da expulsão do Josué foi o Morisco. Foi. Continua, Edemar. Mas continua. aconteceu. Segundo aspecto, o Coritiba segurou até os 47, quando tomou o gol, Aí é dentro dose, daquela né? filosofia de Mozart, né? Esperando no contra-ataque. Aconteceu a mesma coisa no jogo do São Paulo e do Flamengo, em que o São Paulo teve chances de fazer 1-0 com o Luciano lançado na frente do zagueiro, driblou o zagueiro e chutou em cima do zagueiro e perdeu a grande chance. Em seguida tomou o gol e depois se fechou a exemplo do Coritiba e nos contragolpes conseguiu fazer o gol da vitória. O Atlético, uma jogada brilhante do Viveiros, e o Mendonça pela primeira vez com muita tranquilidade recebeu, invadiu e fez o gol. A terceira colocação que eu queria fazer é a respeito da questão da arbitragem. Eu li todos os detalhes como o Eduardo acerca da arbitragem. E que fim levou o Paulo Roberto? Ah, o nosso aqui. O Paulo Roberto está no segundo escalão. A Série B. Acontece que o Paulo Roberto, a idade dele já perdeu a Questão da condição. idade, A idade dele já perdeu a condição de ser um árbitro FIFA. Ele pode até trabalhar. Mas ele vai trabalhar na partida, Série B, né? Eu já com vi ele certeza E vai a fazendo trabalhar. idade outro- máxima é 45, é isso? Eu já vi ele Então, trabalhando em Mas outra para área. entrar lá. na FIFA você tem que ter uma idade mais baixa. Bem ainda. lembrado, mais baixa. bem Pra lembrado. ter Paulo tempo Roberto de- Alves Filho. Bom, Júnior. vamos falar sobre o Atlético. Ele tem trabalhado em VAR bastante, o Paulo Roberto. Só uma questão, Ele agora Paulinho. pode ser usado e Capitão, utilizado. Antes de Paulinho, falar do nosso Atlético, Paulinho. eu discordo, eu ouvi muito que foi um castigo, o Curitiba sofreu o gol no final. Eu acho que seria um castigo pro Bragantino se A gente não sabia. ganhasse o Nós jogo. conversamos. A gente sabia. O Curitiba castigado por levar Claro. o gol no último minuto praticamente, mas seria um castigo para o Bragantino não ganhar o jogo. É, né? mas quem- O Bragantino tem melhor foi jogador. imensamente superior. É aquela Não, história, a justiça não existe. Não, a justiça não existe, é isso que eu quero dizer. é. E outra coisa, você com 10 e o outro com 11, o Uhum. Bragantino soube aproveitar Mas não tem a dúvida. vantagem Hoje, do América do futebol que se e acabou, pratica, e acabou Eduardo, prensando o Curitiba atrás. futebol, e o Curitiba viu, jogou Ademar? como sabe. Houve também alguém que criticasse o treinador do Curitiba, que ele
montou um time de zagueiros, mas ele estava procurando segurar o resultado, ele não tinha alternativa. Esse ponto valia ouro. E o Atlético alternativa. ontem aplicou a mesma coisa e ganhou, porque tem dois Exatamente. jogadores velozes. Em resumo, Zé, Esse não é plano tinha tático. time para segurar o Bragantino. Não tinha. Nós não podemos Agora um esquecer. detalhe a respeito do Atlético. Eu falei aqui outro dia, Então, antes do jogo Atlético Internacional, o Atlético tem conseguido bons resultados contra o Internacional em Porto Alegre. Faz Repetiu tempo. ontem mais uma Mas vez. o elenco do Atlético é bom. Eu quero, Precisa de reforço, eu quero mas falar é bom. quero falar do momento. Pô, assim, rapidinho. Santos tomou de 4 em 4. Chapecó. O Corinthians ontem, com o time todo que vai disputar um título aí, qual é que é esse Supercopa torneio? do Brasil. Supercopa, É a vai Recopa. jogar com o É a Flamengo. Recopa. Recopa. Recopa, vai jogar com o Flamengo. Jogou com o time todo Domingo, ontem e pegou um time do Bahia encorpado, jogando um grande futebol. Remo vai Então, vamos lá, Só então. eu vou chegar. Depois a gente vai nos números. O Remo já dá uma impressão. É o caso do Curitiba e tal. Então, eu gostaria de O iniciar Remo que essa é conversa. dirigido pelo Juan Paulo Osório, que passou aqui pelo Atlético Paranaense. Eu quero primeiro Juan falar Carlos coisa Osório. boa. Vamos falar coisa. O Atlético. Vocês Nós temos os Vocês lances têm aí. muitos assuntos para falar do Atlético, o porquê desta vitória e de que maneira. O nosso diretor Romauro. Capitão, só um detalhe, antes de você entrar especificamente no Atlético, já que você falou da derrota do Corinthians, da derrota do Flamengo, e o Palmeiras? Então, o Palmeiras empatou com o Galo. Empatou, mas Mas um belo Palmeiras... jogo, Não, belo é, jogo inteiro. é. Uma Resultado- partida de alto nível. Não se preocupe com o resultado Palmeiras. normal. Público. Opa, Palmeiras eu não me belo preocupo. jogo. E o Quanto a isso, resultado sim, normal. a Normalíssimo. reclamação hoje, das principais sites, se você lê aí, o Palmeiras precisa arrumar a zaga, não tem zagueiros. Você Problema sabe é que eu no meio. acho Aí que- o Kelvin deu cada um, azar, né? o Kelvin, outro dia nós falamos do Kelvin aqui, elogiamos, aí o Zé até falou que ele estava sendo contestado, deu azar e ainda fez um gol contra. Você quer que eu fale do Falou Palmeiras? tudo, deu azar. Uma infelicidade. Rapidinho. Falta de comunicação dele com o goleiro e... Vou falar rapidinho para entrar no Atlético. E depois o Eduardo tem alguma coisa desse os jogo. números, né? Há uma animosidade contra o Abel Ferreira. Ah, A imprensa me parece que está cansada de ver o Abel treinando o Palmeiras, que vai para 7 anos. não, Quer que Diogo, troque? é a reclamação Aí a constante direção. dele, não, a maneira como ele se conduz. Mas esses 2 jogos aí eu não vi tanto como tá. Não, Mas isso tá. não, mas já ele vem de é outros jeito jogos. dele. E Eu ele não vou fazer. derruba muito repórter com conteúdo. Ele é Com o Josué conteúdo. do Curitiba. Esse português não é fácil. Não, ele é excelente. Viu? Não é Muito fácil. bom treinador. E as Protagonista entrevistas dele... Agora, ele tem muita sempre coisa como técnico boa. de Pô, um só time falam meu. mal dele, ele É. tem coisa boa pra pô. Quiseram nós termos aí o técnico Curitiba, que A hoje com imprensa, coisa a imprensa boa. de São Paulo tem bronca dele pela maneira como ele se trata, manifesta. ele é, Mas quando ele é o faz melhor. pergunta imbecil, ele fica irritado e eu dou razão pra Bom. ele. Uma vez, 2, 3, cansa. Uma observação Verdade. antes do jogo. Vamos lá, capitão. Então, o Eduardo só esteve pra na que- partida. Não, isso, só para que a gente possa dar um andamento legal, Certo. os resultados da primeira rodada. pois não. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2. Inter 0, Atlético 1. Curitiba 0, Bragantino 1. Vitória 2, Remo 0. Fluminense 2, Grêmio 1. Corinthians 1, Bahia 2. Chapecoense 4, Santos 2. São Paulo 2, Flamengo 1. Hoje nós teremos Mirassol e Vasco e Botafogo e Cruzeiro. Olha aí, hein? Fecham os 10 Quer jogos ver? desta Calma. primeira rodada. Olha, vocês E estão o falando que é o Everton- primeiro, mas é uma realidade, hein? Hein, Eduardo? Ah, sim. É o primeiro, mas tem realidade. O nisso. repórter pergunta para o Abel, cabeça quente, né? Essa derrota te preocupa? Eles Não sabem perguntar aí também, ele né? perde a paciência, com razão. O que você quer? Observação, 7 Eduardo? anos escutando pergunta o Everton besta. que saiu da... Eu acho que o Palmeiras fez um péssimo negócio, porque esse tal de Carlos Miguel aí não é o cara. Se fosse bom, teria ficado lá no futebol da Inglaterra. Se fosse o cara. Não é que não Você seja. sabia que ele é um não goleiro tem- razoável. Ele não tem 40 jogos como Me dá a impressão. profissional. Eu e o Everton, Palmeiras. o Everton, em 3 jogos do Grêmio, tomou 6 gols. já. Olha, eu vou dizer uma coisa. É, mas Eu a defesa acredito do que Grêmio- houve alguma coisa do Everton quando ele se machucou. Claro que houve. Ficou trabalhando, contratasse esse rapaz. Sabe o que aconteceu outro dia? Eu tenho uma informação. O Everton tirou o brevet de piloto
e parece que comprou um teco-tecozinho desses aí. Não, E aí, num dia em que deveria estar de folga, se concentrando, ele teria saído do Campo de Marte, pegou o avião e saiu. Olha, essa é uma questão, E o pessoal- que aparece, problema- mas ele sempre foi um profissional, desde Foi. aqui, Mas um profissional bom. Vai levar isso aí, viu, Hidalgo? Vai levar Mas isso se no aí. dia de folga- Teriam levado isso aí em conta. É, mas olha, Pois é, mas se é no dia Já de que você folga, falou- o cara não tem direito? Qual Não a é- diferença Tem, de dirigir claro um que tem. carro ou um avião? Mas e aí, como é que pode explicar que alguém toma uma iniciativa... mas a imprensa não e pode critica falar o se cara é e toma verdade. atitude por um assunto desse? Aí Aí vem a a vida questão dos particular. invejosos. Vida deixa eu falar do particular. Everton, baita goleiro. Baita goleiro. Baita goleiro, Acho que baita o Palmeiras profissional. zerou. Houve alguma coisa porque o Abel um dia falou, porque ele já sentia, É, o Everton sentia alguma coisa. exatamente. Aí o Abel falou bem do Lomba porque é de grupo. É. Ser de grupo não quer dizer que vai jogar, que vai ser o Exatamente. jogador. Exatamente. Acho que deveriam ter acompanhado mais um pensamento em relação à saída, que a torcida do Palmeiras ficou... Qual a Mas por idade que do que sai? Everton, capitão? 38. Então, aí vem o detalhe. Há quanto tempo o Abel está no time e quantas vezes ele já remontou esse time? Não, isso é verdade. Então, eu acho que tudo tem um ciclo E ele na quis vida. sair. Eu acho que o ciclo Não, do mas aí, Everton olha, lá dentro, estava no fim. como jogador, eu vou falar. Assim como o Cássio saiu do se- Corinthians. Exatamente. Ele sentiu, com o Grêmio atrás dele, aliás, está dando azar, né? É. Porque ele no Palmeiras ele tinha uma grande E defesa. No salvando Grêmio, ele ontem, não por, tem. Não tem. exemplo, ontem Não ele tem. gritou outra goleada. Tudo isso tem que pôr numa panela. Mas vamos então ao nosso Aos diretor. lances do Atlético. Ao Atlético com a grande vitória ontem lá em Porto Alegre. Olha lá. Meta Esporte Clube chegou a vez. O Santos, O fez, Inter- o e o Santos Inter- fez boas defesas. Fez. E o A Inter- defesa do Atlético, com 3 zagueiros, ela torna-se uma defesa forte, né? Tem uma boa saída, tem uma saída rápida, eu diria até. E esse é o esquema que deu certo o ano passado com o Odair. Então ele está E aproveitando. o Inter o foi gol. para cima, né? Sim. Foi um belo teste, né? Foi, sem dúvida. A Gol com repetição alta- do de gol. alta O categoria. 9 Viveiros. minutos o Atlético Belo faz um gol. O gol. Olha lá. Viveiro rouba essa bola no meio de campo. E E aí tem a entrada do Mendonça, E né, que na toque, diagonal. Enfiada de bola no que enfiaram no Levantou pé a do... cabeça. Mendonça entrou cercado dos dois lados, se viu? Olha lá o Viveiros- lance. Olha lá. Olha a tocada. O Viveiros belo gol. deu a bola. E o Mendonça nervoso. na Agora, frente o do gol. segundo lance, como é que o Internacional, veja o que é jogar em casa. Veja o que é jogar. É a pressão da torcida. Tava que nem que jogo que teve aqui, que o cara saiu em debandada e largou toda. Foi o do Atlético. O Atlético. A mesma coisa. O Odair fez a mesma coisa. Não tomou cuidado aqui, o Inter também. Olha aí, Como a outra que Esse é o chance gol que ele perdeu, É, Viveiros. olha, Outra que chance que o belo- Atlético Normalmente perdeu. ele não perde. Olha só. Mas ela deu uma Chance quicada, incrível, vamos Atlético. ver. Não, Ela eu quero deu dizer- uma quicadinha. Eu quer quero ver? dizer- Olha lá. Então, Ela deu uma Quero quicadinha. dizer o seguinte, minha opinião em relação. Primeiro que o Odair conhece o futebol Claro. gaúcho, total. e conhece o elenco. Conhece que tem. o elenco que tem, conhece. Sabe como é o futebol gaúcho. Futebol gaúcho, quando Exato. jogava atrás, lá, há muitos anos, fechadão, priscas eram. fechadão, ninguém entrava, era Quando eu vim aqui para jogar futebol no Curitiba, eu pensei que era Corinthians, Santos, vamos ganhar desses Corinthians, Santos. Não, o jogo duro era o Internacional, o Grêmio. Aprendi a jogar futebol com o Grêmio e o Inter. Bom, vamos nesse lance. Viveiros perde, mas olha, perdeu um lance que ele mesmo pôs a mão e pede desculpa. Olha, Viveiros pôs a mão na cabeça e pediu desculpa. Mas vamos, o que interessa foi a vitória. Capitão, Mesmo mas- que houvesse, a meu ver, o Internacional tentou de todas as maneiras, Tentou. hein? Todas as Todas as maneiras para maneiras. Não, não dá empatar. pra- E não- não, O por Atlético isso, soube não- administrar o jogo. Claro. por isso que eu vou chegar nessa do Eduardo. E, na verdade, capitão, é assim, em defesa do Viveiros, que não precisa de defesa, porque quando você ganha é tudo mais fácil. O pior, se você perdesse e ficasse chorando pelos gols perdidos. Isso Então é o verdade. Viveiros chegou ao Atlético há menos de uma semana. Então, é um jogador que ficou alguns dias parado. Ele é Ele muito foi para a forte, Colômbia, né? Ele é muito foi para a forte. Colômbia resolver problemas particulares e, por consequência, não treinou. Sérios, Aí- inclusive. E aí volta, é juntado ao elenco, né, ao grupo, e com poucos treinamentos. Então, eu imagino o seguinte, o Viveiro 100%
fisicamente, ele não perderia esses gols. Não. Agora, No ritmo de jogo, no né? ritmo de Olha o jogo. gol que ele Tem que perdeu. analisar que ele voltou agora, né? foi uma coisa. Olha, Eduardo, é claro que a forma de jogar do Inter facilitou os dois. Claro. Mendonça e Viveiro. Mas- Aqui, como é que vem os outros jogarem? Como jogou o Curitiba, aí é outra aplicação de tática, né? Você vê o que é Eu acho tática, que ainda vale, o né? Atlético ganhou do Internacional taticamente. Foi perfeito o Odair. Eu acho que foi o grande nome do Foi. jogo, foi o técnico do Atlético Paranaense. E o Observando Mendonça. o jogo, E o Mendonça dentro de e o campo foi o Mendonça em jogador. campo foi é, o é, diferencial. Foi o jogador aplicado taticamente para conseguir o resultado. E o Santos fez uma partida excepcional também. hein? Janeiro. Também quando Grande solicitado, o defesa. goleiro do Atlético fez boas defesas. Janeiro, o Mendonça deu um pique do meio campo na frente do goleiro, qualquer outro jogador rompia Só um aqui, detalhe, viu, Dalvo? ia dar uma distensão. Ah, e né? destaca, ele tem 33, 34 anos, Para cara, pra aqueles que Foi um falam. placar muito pequeno. Isso era um Que jogo para 3, tá 4 velho. gols. Sim, Impressionante. tanto do Atlético quanto do e vê Internacional. o que é né? Por isso que o jogo foi interessante e jogo o bom. Atlético, porque Muito o bom. Internacional criou oportunidades. Não, O Internacional O Boré perdeu, teve uma oportunidade perdeu claríssima. várias da entrada da pequena área, perdeu E o gols. Inter vinha de uma vitória em cima do Grêmio de 4 gols. é brabo, Olha que né? vitória. Então, não Acho foi que assim, rolou não muito foi, churrasco, não viu? foi porque o Internacional não foi um time aplicado, não foi um Não. time que fustigou. Não, o Internacional criou várias Quer dizer, oportunidades. Foi um bom jogo, né, Heitor? Sim, foi o um ótimo sistema jogo. adotado foi perfeito, né? É E isso. tem uma anulação, né? Tem o lance que acabou de passar, é um gol anulado Tá lá. do Olha Internacional. lá. É aquela história, com intenção, sem intenção, bateu na mão, Não, para. acabou. Acabou, Não parou, interessa, né? é atacante e faz o gol, bateu na mão, para. Não E tem gol. Gol Que o invalidado. braço ajudou ele a ter condições de marcar o gol. Exatamente. Então, Agora, mas foi um mas lance. se batesse no braço daquele jeito e ele tocasse para outro fazer o gol, aí já. Aí é um segundo lance, poderia que seria a ser interpretação validado. de- diferença. O Atlético tem uma vitória de aplicação individual, né? Aplicado a uma condição tática para chegar e ter conhecimento do técnico, que ele sabia como ia jogar um time que tinha feito 4 no maior rival lá no Sul. Essa vitória tem que ser mesmo valorizada. Qual o próximo jogo do Campeonato Brasileiro do Atlético que deve ser aqui? O Atlético joga aqui com o Santos, Olha aí, mais uma no chance dia de 14 de 3 pontos. fevereiro. Vamos ver se o Atlético aplica O Atlético tudo aquilo. tem um Não jogo perder em marcado, casa, capitão. não O perder em Atlético tem um casa. jogo da segunda rodada, que é contra o Corinthians, que seria na próxima quarta-feira. Isso. Mas esse jogo foi transferido porque o Corinthians vai estar fazendo o jogo da Recopa com o Exatamente. Flamengo. Então esse jogo foi remarcado para o dia 18. E antes de jogar com o Corinthians aqui, o Atlético joga com o Santos na Arena da Baixada. Uma E grande pelo Paranaense, chance. o Atlético joga E na pelo terça-feira, Paranaense né? joga na terça-feira. Facilitou, então, um jogo pelo estadual, né? Sim, Exato. deu Sim. uma folga Dá para o para Atlético. colocar Aquele um estadual time joga na melhor. terça, né, Dudu? Terça-feira. E uma chance de fazer 6 pontos daí, né? Ficar Ele com vai 6. jogar contra Daí, o contra o estadual? Santos. Contra o Não, Santos. contra o dizendo- estadual, e que ele vai pegar estadual agora. igual Foz do Iguaçu. Pegou fora. É o Vai, Foz, é o Foz. primeiro jogo. É Lá. o primeiro jogo. Não, o primeiro jogo é aqui. Aqui. Porque o Atlético foi o Fez campanha mais terceiro fraca. colocado. Dá condições de colocar o time que jogou ontem e ganhou? Dá para fazer isso? Eu não sei se ele vai Depende colocar. da Eu direção. acho que ele não vai Mudar colocar. é Ele- pode problema, mesclar. né? Quando eu muda, acho que ele vai pode- mesclar. Ele é, vai fazer o que Até vinha. porque vai ter espaço Mas- no brasileiro, né? Mas não pode Eu pôr acho que só ele vai molecada, fazer. né? Não, ele não. vai fazer o que ele fez no jogo anterior, colocando alguns jogadores, tipo Dudu, João Cruz, esses jogadores, o Raul, né, jogadores que estavam no time principal, mas que eram reservas até para ganhar ritmo de jogo. Ele deve fazer isso. E um detalhe, né, capitão? A gente fala assim, Atlético Curitiba tem que ter como primeiro objetivo fazer os 45 pontos. Em casa. O Crespo, do São Paulo, pensa exatamente da mesma forma. Mas Ó, o 3. resultado pro Crespo deve ter sido uma surpresa. Mas ele falou, agora faltam 42. Quando nós chegarmos a 45, aí sim podemos pensar em outras situações. Mas o esse caso. é o que todo mundo faz. exatamente. O primeiro objetivo. É lógico que Rafa, Flamengo, Rafa, Palmeiras, 46. Cruzeiro não pensou assim, né? Não, mas
Eles buscam o título. É diferente. É diferente. Agora, outra antes de prateleira, pegarmos o né? Curitiba, esses resultados de ontem, o Santos tomar de 4 em Chapecó, o Santos estava ganhando 2-1. Chapecoense fez 1-0, o Santos virou para 2-1 e tomou de 4-2 O Vitória ganhou em casa do Remo. do Remo. 2-0. 2-0. Olha, Dois a o um. Corinthians E o Bahia perde, ganhou de virada. mando de Tivemos um jogo, gol. mando de jogo na Vila Belmiro, perdeu do Bahia, que jogou muito bem. E tivemos um bem gol trabalhado. Tivemos um gol sensacional, na minha opinião, no jogo Fluminense e Grêmio, marcado pelo Lúcio Acosta. Aham. Bola cruzada da direita, a meia altura, pro meio da área, ele veio de trás e bateu de primeira. Difícil a gente ver Escanteio esse que o gol. René Escanteio. bateu. A bola Jogada. saiu de escanteio. forma O linear. René bateu a Parece jogada que o ensaiada. Escanteio, É jogada ensaiada. pra mim é jogada ensaiada. Parece-me O René que- contou que Meteu é essa ensaiada. concepção também. Quando É ensaiada. Revendo o gol, Parece-me que o Fluminense é o melhor lá do Rio no momento, hein? o Fluminense O tá bem. Botafogo Tá em tem melhor um fase. problema financeiro brabo. Brabo. O Flamengo veio brincando de infantil juvenil, ele tem que salvar a pele dele no estadual. No estadual. Né? O Vasco da Gama é um misto, né? E O com Vasco- detalhe, né? O Fluminense está com o técnico Zubeldia. auxiliar. Não, mas Não, o já Zubeldia- voltou o Zubeldia. Não, Agora, tá voltando Já voltou. agora. Que o Zubeldia teve problema de coração, fez angioplastia. Dois destaques. Mas o último jogo não era o Zubeldia. Voltou agora. E o Fluminense fez contratações interessantes, tanto é que liberou o Keno, né? É. Liberou o Keno, que é um bom jogador. Liberou o Keno está aí no Curitiba. Mas o Fluminense pegou 2 jogadores de peso aí, está com um elenco muito bom. Voltaram a É um- dar oportunidade é um ao, time que vai brigar no ao Brasileiro. Kennedy, hein? 2 jogadores É, estão se deram. John destacando Kennedy. aí, que passaram aqui pelo Atlético Paranaense. Coelho no Atlético Mineiro voltou depois de contusão, voltou bem. E o Canóbio. O Canóbio, o Canóbio faz uma grande campanha lá. Grande Caiu campanha, no gosto grande da campanha. O torcida. Cauã também está jogando muito bem, que foi do Atlético também. O lateral. No Cruzeiro, muito bem. O problema do Canobi é finalização. Ele, Mas ele corre, hein? É, Que corre. distância. Ele tá jogando bem. A informação é que ele corre em alta E intensidade cansa muito. 1.700 metros por Que é jogo. o Canóbio? O Canóbio. Concordo. Mas em alta intensidade, não É é impressionante. nenhuma partida. Tá? Não, E é, jovem, não é né? o durante Jovem, todo né? o Quase jogo. 2 quilômetros. Ele deve, corre muito mais, né? Aham. Mas em alta intensidade, aquele, sabe, o pique, aquela Eduardo. acima de 20 km por hora, ele corre esses 1.700 Falando km. em correria, 1.700 metros. correria, quem mais corre no time do Curitiba? Sebastião. Seba. Coitado. Ele tem que ficar Corre correndo. por tudo. Ele é espanhol ou mexicano? Ele é colombiano. Não, Ah, colombiano. colombiano. Não, o que Sebastião corre esse corre rapaz porque de não campo, tem meio hein? de campo. Uma Curitiba não loucura. tem meio de campo. Isso, aí, Ainda mais com esse meio campo, ele tem que correr. Guardar- Tem que correr por. Aí é justamente que eu concordo com o Mion, que fala o Curitiba precisa Não, ter cuidado nós já com o vamos meio falar do campo. Curitiba. Zé, O Sebal, coitadinho. Antes de falar do Curitiba, fico capitão, com só pena. um detalhe. Saiu uma nova informação acerca da dívida do Corinthians, que chega a 2 bilhões Acredito. 800 milhões. Quanto? 2 bilhões? 2 bilhões e 800 Problema milhões. deles. Parabéns. E o tal do Problema André deles. Problema Sanches, deles. que foi presidente do clube, está sendo processado Mais um. judicialmente Agora porque tá. tem envolvimento grande, É pelo que parece. corporativismo, aquele cartão corporativista aí, né? Diretoria. Cartão diretor corporativo. do- Foi só, viu, Paulo é diretor Hidalgo? do Corinthians. Que coisa triste, Mas né? do jeito Bandalheiro que do vai, futebol. Lamentável. o presídio vai ter uma ala só de dirigente do Corinthians, né? Bom, Paulo agora, também, Não, né? e- São Paulo. Mas não é só questão de cartão corporativo, nem só do Corinthians e do São Paulo. É questão de utilização, de aproveitamento de venda de jogadores, tanto no Corinthians como do São Paulo, que dirigentes tomaram posse de grana. deixa eu acho. Ganharam denúncia. comissão? Vou levantar um assunto para vocês. Imagine. Você sabe por que surgiu Neoquímica? por isso que não tem SAF. Você, ninguém vai por isso que saber não tem qual é SAF. o E nunca empresário vai que ter, vai fazer. nunca Vai ter, não há interesse. Neoquímica surgiu Todo porque o mundo quer André se locupletar. Sanches, muito ligado ao PT, ele depois foi, ele pelo Corinthians ele foi candidato e ganhou deputado federal, é brincadeira. Ele era, antes de ser presidente do Corinthians, ele era bicheiro. Não sei o que ele era. Eu sei Era que membro ele, da torcida organizada do Corinthians. ele Gavião. olha aí ele fez um acordo com o presidente do Brasil, Lula, que é Caixa Econômica, e eles fizeram o estádio. Por quê? Porque havia uma briga com o São Paulo
Claro. o Ricardo Teixeira, São Paulo, uma briga não sei o que era, porque teria A FIFA alegou que havia um ponto negro no estádio do Morumbi. O Morumbi que não era só, poderia, Edemar, poderia ser o Morumbi realizado era no só Morumbi. para pintar e daria 50, 60 mil, só pintar. Não, Claro. foram para o investimento que mexeu também com a Aí, grana capitão, de todo o povo. jogada E não se política. recuperou. A Jogada grana, política de interesse do Corinthians. claro, cara. então não se recuperou e está correndo atrás do Juntou a rabo. fome com a vontade de Não, comer e deu no que deu. política, entrou política, Zé. Claro. Abertamente. Entrou o André. Não aceitaram o Morumbi por interesse político. Qual é que era o Para presidente poder de São construir um Paulo? estádio. O presidente de São Paulo era o Caboclo, eu não sei quem que o Andrés era brigado, e ele foi lá, fez a cabeça do Ricardo, Claro. na época, pegaram e fizeram o estádio impagável. Bom, Bom, eu tô onde que deixando tá o um pouquinho Ricardo? mais, Daí você- deixa, tem tempo para falar outra coisa, porque o Curitiba nós vamos falar um pouco mais, né? Como nós estamos agora em Série A, nós estamos falando de tudo que está ao nosso redor. Estamos torcendo que haja uma boa arbitragem e esperamos que os times voltem a praticar aquilo que é tão importante. Primeiro, a seriedade de clube e depois as convicções nas contratações. É impossível a gente ficar pensando... O caso do Gerson. Estava no Flamengo, não quero ficar, foi para a Rússia para tomar algum e o Cruzeiro põe uma grana em cima dele. É muito dinheiro. E o Paquetá? O Paquetá é outro, é isso que eu estou 250 querendo falar com milhões. vocês. Tem E o Gabigol? necessidade. Não, mas tem necessidade. 234 milhões pelo Capitão, Mas tem Que isso? necessidade Olha, de contratar ontem- o Paquetá? Eu pergunto ontem- com todos E o aqueles Gabigol? jogadores. Ontem repercutiu na imprensa inglesa. Os clubes ingleses têm que fazer como é que é a prestação de conta. 90% dos clubes ingleses tiveram prejuízo. Fecharam no vermelho. Porque contrataram jogadores Nem caros. eles estão aguentando essa inflação. Boa, nem boa eles. informação, a informação é boa. Eu quero Nem ver, eles. capitão, Nem se os esse- ingleses. Se esse... São organizados. eu quero ver se nós, nessa situação aí que tem do projeto aí que trata das finanças dos clubes, né? Em que a CBF vai tratar Fair play. Play. o fair play financeiro, eu quero ver se tudo isso entra no pacote. Exatamente. Porque até agora é bonito. Agora eu quero saber como é que fica. O Se transfer essas equipes efetivamente têm condições de fazer uma compra desse sentido. Não, e tem que pagar o que deve. O Claro. transferban está aí. Para começar, tem que colocar a casa em dia. Claro, O como é fair que você vai play- contratar um jogador desse devendo o que deve? Eu fair não play- acredito Ah, nesse fair play O financeiro. fair play financeiro, deixar bem, eu vou encurtar. As dúvidas são muito grandes, Eu né, já cara? eu já li bastante, é muita coisa. Sim. Mas basicamente é o seguinte, capitão. Agora em fevereiro vai ser entregue o estudo e em março a intenção Começa. da CBF é começar. Vamos falar um negócio. Olha o Esse que presidente está aí, jovem. É. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? O fair Ele play, tá mexendo. o fair play eles estão estudando, mas deve fixar em 70% de gastos com futebol do que o clube arrecada. Arrecada. Então, logo, Flamengo, que arrecada aquele mundaréu, vai poder gastar. Mas, o Curitiba, mas que você não acha que não arrecada são os tanto, caras- o Pois Atlético. mas aí é que tá, vai poder Agora, gastar o que esses 200 só num jogador. pode, desde Ok. que esteja dentro dos 70%. Isso que eu quero dizer. É, Isso agora, vai estar, quer dizer, mas sabe aí eu- se você pega os 200 do Paquetá, aí quanto ganha o Arrascaeta, quanto ganha o Pedro, quanto ganha Exatamente. toda a Mas folha o- de pagamento a do negociada Flamengo Flamengo existe. É. O Flamengo superávit. Fechou com Tá, superávit. tudo bem. Prestação- Chama-se Tudo bem. prestação de contas. Agora, Precisa ser um feito. fator que vai ser importante nisso aí, no fair play. Vai acabar essa história do contratar jogador, como, por exemplo, o Corinthians contratou o Ranieri pro Cuiabá. E não pagou E não até Não agora. pagou até agora. Até agora. Esse é o Então transfer o que, ban. que nós Será vamos que ter? vai O transfer. acabar? Será que vai? Peraí. É por isso que tá Eu tô criando aí. explicando, por favor. É por isso Edmar. que ele está criando. O transferban, a CBF vai criar o transferban. Então acabou essa bagunça de contratar jogador interna, E você deve- porque o transferban é da FIFA, quando eu a entendo. negociação Eu é sei disso. Por isso internacional. que vê o fair play. Exatamente. por isso que Tem veio que uma para uma que coisa que o torcedor uma entenda. coisa que pode dar certo é que se entrar é como aqui no campeonato
Paranaense, que na minha época de comissão de arbitragem, como havia aquela história, você vai apitar lá em Antonina, o time de Antonina perde, e aí não paga a taxa de arbitragem. Certo. Tá? Eu estou falando Antonina porque é minha terra, eu tenho direito. Mas Então. nunca aconteceu isso lá. Né? Acontece Aliás, na não China. sei porque você não é candidato a prefeito. Não. Essa é outra história. Então, o que tem hoje no regulamento do Campeonato Paranaense que a CBF está colocando nesse fair play financeiro? Se a equipe não pagar uma taxa de arbitragem, ela tem um determinado tempo até a próxima escala. Então vamos dizer Pra que ela quitar. joga no domingo, a escala sai na quinta. Se até a quinta-feira ela não quitou essa taxa de arbitragem, não sai a escala e o jogo dela não sai e ela perde os pontos. Né? Então é isso que pode acontecer junto Aí ao... você ao- ajusta. Aí você ajusta. Aí Você vê, o ajusta. Natanael, até Capitão, agora o Atlético Mineiro não terminou de pagar o Natanael. O pior caso é o Thiago Maia, que o Flamengo vendeu para o Internacional Nossa. e queria vender pelo dobro sem pagar o Flamengo. E o Flamengo, opa, peraí. Primeiro faltava, me né? pague. Não, mas quando eu vender... Eu acho que o fair play é um grande Questão- negócio. É um questão grande de negócio. arbitragem, eu Vai tenho- acabar eu tenho com um os abraço- caloteiros internos no Brasil. Eu tenho um abraço pro capitão, pro Zé Domingos, pro Dudu, pra você, Mião, do filho do Rubens Maranhão, que eu conheci Grande no último Rubens final de Maranhão. semana, Figura. cruzou comigo aí, batemos um O longo Zé papo. com certeza E eu conhece contei os do grandes nosso árbitros. podcast aqui, Tem da muita história coisa do capitão também. Hidalgo. Dentista. Ele falou, você lembra do meu Acompanhava- pai? Meu pai era um fortão. Acompanhava Eu falei, muito o claro. Maranhão Sim. nas Uma idas. boa, é uma boa falar do Maranhão. Vamos falar um pouquinho do Maranhão, vai. Maranhão No foi um meu dos tempo grandes ele foi a árbitros grande do futebol do Paraná. figura, hein? Média, dentista. Dentista. O filho do Maranhão é carequinha, viu? o Eduardo, Filho do Maranhão era Maranhão. polêmico. ele era polêmico. né? Polêmico. Sim. Vou contar. O Conta Maranhão essa, gostava eu de jogar tenho uma futebol, mas dele. não jogava nada, sabe? Daí um dia, tem uma pelada lá no internato paranaense. Íamos jogar, daqui a pouco apareceu o Maranhão lá. Zé, tem uma boca aí. Digo, não, o time está pronto, o time está escalado. Talvez sobre uma boca para você apitar o jogo. Nossa Senhora. Pusemos o Maranhão a apitar. E Confusão. ele chegou. O Eduardo sabe como o Maranhão apitava. Trabalhei Seu algumas vezes isso, com seu ele. aquilo. Eu dei a falta, cala a boca, seu. E palavrão É. todo. Aí um cara muito educado, um dentista que joga conosco. Doutor, meu colega, o senhor não está no jogo de profissional, aqui é tudo família, aqui é uma pelada, todos são amigos. Ah, vai. Não está gostando? Vai. Aquele lugar. O Maranhão era assim. Aí da mesma- nós chegamos O Maranhão no Atletiba, mesma o Maranhão, Deixa ele o apitar, é o jeito dele. O Maranhão no O Rubens Atletiba Maranhão era um cara expulsou, forte, né? expulsou, O Rubens muito Ma- forte. muito O forte. filho dele é baixinho e carequinha. O Maranhão, num Atletiba, grande estádio figura. lotado, E um ótimo árbitro, expulsou o Mário Celso, que era Aliás, da repórter, buzina. que tinha aquela buzina, Sim. e ele disse, que nem a do Chacrinha, né? Ele disse, pare com isso, senão eu te expulso. Pare, senão eu te expulso. O Aí, Celso é bom dessa foi- conversa, viu? É, Ele com aquela Marinho. buzina no Atletiba enchia a paciência, não é? E o rapaz? Maranhão pegou e expulsou o repórter. Na Maranhão- época, a primeira o Maranhão, vez que um capitão, árbitro né? expulsou um repórter. Na mesma situação que ele era bocudo, mas ele era normal. figura, É que ele foi falava honesta. palavrão É um cara natural. muito sério. Não é que fosse ofensa. Era meu amigo, Muito nós sério. frequentávamos o Não é mesmo que bar. fosse ofensa. E o excelente árbitro tecnicamente na- e principalmente Na mesma, disciplinado. Amigo, na mesma forma que ele falava o palavrão, ele dizia assim: garoto, sempre sorrindo. Não fecha a cara, porque senão eles acham que você está com medo. Sempre sorrindo. Eduardo, Uma figura, era uma na figura. viagem que o Curitiba fez para a Europa, Ásia, eu comprei o melhor apito, que é o Balila. 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 Eu comprei Italiano. lá na Itália, Roma. Para- Comprei para dar para o Maranhão. Segurei, tem um Atletiba. Estamos lá já perto ali, tiro tos, não sei o quê. Aí nós estamos preparados para dar a saída. O cara tem que apita para dar a saída, né? E ele, vamos pro jogo. Ele faz assim, os casas cheios, vamos pro jogo. Passei perto dele, falei, pô, eu trago um apito da Itália para você não vai apitar, pô? Ele me xingou. Não, ele era desbocado, como se diz, né? E Mas olha- era uma figura notável. Foi meio dentista há Nós- anos, uma grande figura. Assim, só para um remember. Nós estávamos trabalhando, ele apitando, eu era um dos bandeiras,
no jogo da decisão da vaga do Sul. Foi a última vez que teve Sul e Norte aqui. Acho que foi 78 por aí, 77, eu não me lembro o ano, no Durival Brito. A torcida do Seleto ou do Rio Branco, quando era de Paranaguá. E eles estavam definindo a vaga. E aí o alambrado da parte de baixo lá do relógio já estava todo aberto. Sim. Eu disse, Maranhão, não, vamos seguir, nem olhe, vamos seguir, que vai dar tudo certo. Você Deixa que comigo. estava de costas. Eu que ali. estava de costas, eu era o auxiliar Você do lado. pode olhar, último jogo Curitiba em 74, estava ganhando o Curitiba do Pinheiros, como ganhou, tetracampeonato. A torcida entrou, o Neves veio lá com a taça, não sei o quê, e sabe aquela de praia? Fechou os caras dentro do campo só ali, só deixava a grama, né? Estava fechado. Ele gritava, vamos sair daqui, tira todos, tira esses caras daqui, eu vou anular esse jogo. Não, a bomba vinha para ele, os caras, esse jogo, lembra bem? Não, saiu na revista Placar e tudo. Terminou o jogo, capitão, ele disse, não, terminou, venha do meu lado. Nós fomos abraçados pela torcida. E, porque ele para nós, no final de carreira, eu descobri... Nunca escondeu de ninguém. É isso que eu descobri. Era torcedor... Desde o ferroviário. Desde o ferroviário. Nos conhecemos lá, no ferroviário, depois Colorado, foi dirigente no Colorado, né? Tudo pela lembrança aí, grande do garoto. Rubens Maranhão. Você pôs um assunto aqui... Foi uma figura marcante no futebol. A pessoa outro que marcou foi o Vander, né? Foi um árbitro. O Vander Moreira era foi apitar em Era um grande árbitro. Eu conheci ele apitando em Blumenau, foi para Blumenau como jogador. Ele jogou no Palmeiras de Blumenau. Depois Aí passou como árbitro. E tive com ele em 75, eu fui fazer um triangular dos 30 anos de Maringá. O Willie Davis ainda não estava com aquela cobertura. Foram jogar São Paulo, Palmeiras e o Maringá. E a final foi São Paulo e Palmeiras. E o Vander Moreira era o secretário da prefeitura, secretário do prefeito de Maringá. Não sabia. Eu lembro que ele apitou em São Paulo. Teve jogos lá. O Vander era um grande árbitro, mas... Ele era boleiro. Eu estive lá. Mas... Ele era boleiro. Ele nos recepcionou na prefeitura, Vander Moreira. Ele era boleiro. Eu não sei desse caso, mas ele apitou em São Paulo. Eu lembro bem dele em São Paulo. Bom, árbitros que marcaram, né? Era muito bom árbitro de futebol. Ele era boleirão, né? Braulio Zanotto. Não se tira E era bom jogador, hein? Foi comentarista esportivo também, né? Então, um jogo em Bandeirantes, ele falou, capitão, passa pro Krieger que ele tá livre. Bom, deixa de lado. São as coisas, o folclore do futebol. Foi bom falar. Ele falou de Vander Moreira, nós tivemos outros grandes Braulio Zanotto, o Heraldo Palmeirini, Calil Caranfilho, foi um dos Valdemar Nader. Valdemar Nader, muito bem lembrado. Gustavo Turra falava muito, mas também foi Valdemar Nader. O Braulio Zanotto ficou surdo por causa de pescaria. E pescaria, capitão. E uma vez... Ele não escutava. Pesca submarina. Pesca submarina, desculpe. Aí uma vez, um jogador falando, aí veio o companheiro puxou, você não sabe que ele é surdo? Porque ele tá me ignorando. Não, ele não escuta. Isso aconteceu comigo. Eu estava bandeirando o Atletiba com ele, né? E aí saiu um gol a favor do Curitiba e o Atlético reclamou impedimento. E vieram todos em cima de mim. E ele ficou na minha frente e dizia, sai daqui. O lance foi normal. É que foi naquela época você não tinha TV. E aí era o Almeida, acho que se eu não me engano, o zagueiro. E o atacante era o Marciano, do Curitiba. Aí o zagueiro aqui, né? Para a câmera. O zagueiro aqui e o atacante aqui, o gol aqui. E eles fizeram isso. Então, quando o Marciano recebeu lá na frente. Mas quando lançou, o zagueiro dava condição. Eu mandei tocar. Mas você fez 3 gols nesse jogo. Tá? Aí o Braulio veio para minha frente e ficou. Só que ele pisou no meu pé. O calcanhar dele em cima do meu pé.
E eu dizia, Braulio, você está pisando no meu pé. Ele não ouvia. Braulio, você está pisando no meu pé. E eu falando no ouvido errado, né? Aí uma hora eu não estava aguentando, porque mexia e tal, e a trava da chuteira me apertando. Eu só dei um toque nele e bateu com era o Pio, jogador do Atlético. Aí os dois deram um de peito, porque o Pio também avançou e ele foi pra lá, fora! Bom, causei dizer a galera que essas ouve- resenhas são boas. Heraldo também tinha muita história. histórias, né? Vamos dizer Heraldo para a Palmeirini galera foi que está bom, ouvindo. Geraldo Palmeirini também, um abraço falamos. para ele que é Agora- amigo da Agora é o gente. seguinte, nós vamos falar agora, o pessoal que está nos ouvindo aí, tem uma programação nacional desse programa. Ontem, aliás, antes de Corinthians e Bahia, das 18h30 às 19h30, o programa estava no ar, para todo o Nossa. Brasil, e um número fantástico. Maravilha. Então, nós estamos falando uma coisa nossa aqui, de tempo e tal, agora Nós nós estamos vamos... brincando um pouquinho, porque agora vem Agora as vem. cenas de terror, Agora- Curitiba. Não é Solta tanto aí. de terror, né? Não é tanto de derrota do terror. Para o Brasil. Curitiba foi. Vamos lá, olha lá. Só tem lance do Curitiba Bragantino. jogou, meus amigos, aqui contra o R. Mas é uma condição quase que normal. Se Normal. fosse ao contrário, É. provavelmente ia ser o Bragantino que ia ficar Afinal de atrás contas, e o Curitiba em cima. Isso a gente já viu numa tantas grande vezes. fase. O Curitiba é informação, como bem disse você. Aí perde Claro, um jogador Aí, no perde primeiro um tempo. jogador com 30 bom- minutos. é bom não que a gente poderia diga. ser diferente. É bom acho que- que o Não, Curitiba eu foi tão entendo demais. isso. Sabe, Por isso Zé? que eu digo que o Curitiba foi E um castigado. Mas gol o chato, torcedor né? não É bom entende. que a gente diga que o Bragantino é um dos líderes do Campeonato Paulista. É. O Bragantino está invicto. Nós conversamos O disso. Bragantino não sofreu nenhum gol no Campeonato Paulista. Falamos aqui, né? O Pontinho estava Começou sendo o brasileiro, excelente. tem que levar também, né? É. Exatamente. Então, sabe, você não está jogando contra o vento. Jogou E o co- Sacha tá com uma ontem. equipe E quando a gente organizada. elogiou o ponto, que Esse ele faz a poderia diferença. ganhar, Sacha, não Mosqueira. não é porque O estava lance da jogando com expulsão. nós, Mosqueira ó. teve várias Mas oportunidades. porque estava pegando o Bragantino, que é uma Vamos lá. excelente equipe. Olha a expulsão. Conta aí a expulsão. Como é que foi na verdade O essa Pedro expulsão? Morisco devolveu a bola nos pés do atacante do Bragantino. E aí o José O árbitro veio tinha por dado o trás, cartão amarelo. Por isso que eu aí digo, aí a arbitragem. O José derrubou o jogador e foi expulso. Milagre Espera um o José pouquinho, não fala ficar aí, bravo, Eduardo. né? O José foi forçado a fazer a falta pelo É. lançamento Olha lá, errado do olha lá, goleiro. Olha lá, olha lá. O Pedro Maurício Olha lá. devolveu. O jogador do Atlético, do Curitiba, não se Olha lá, antecipou olha lá. na Olha jogada. o passe que ele deu. Não dá, Se né? antecipou o jogador do... Mas Agora Não eu ia fazer entendi. o gol, né? Agora eu entendi. Foi Ele- reposição de ele- bola É errada. o que o Eduardo frisou bem. Ele optou pelo cartão, Cartão, para evitar o gol. para evitar o gol. Ele reposição de bola errada do goleiro. É. Mas aí era o primeiro tempo. Primeiro tempo. É que o aí- Morisco não aí olhou, joga não. com 30 10. minutos de jogo. E como é que 30 jogou o minutos. Curitiba com 10? Jogou atrás, Jogou esperando. atrás. Ai, se defendendo, o treinador fez alterações. Começou a colocou mais jogar zagueiro. por uma bola Ah. também. Da mesma Jaci coisa. tava O no empate banco, seria foi pro bom jogo. então, né? O empate seria bom, pelo menos. Né? Ah, um pontinho. O empate contra era o melhor Bragantino. resultado naquele Biro momento para o transmitindo pela Curitiba. Rádio Cultura, com 40 minutos, o Biro começou a vibrar. Né? Ah, esse empate é uma vitória, é isso, aquilo. Eu digo, o Biro está falando muito cedo isso. Tem mais 10 minutos de jogo e mais os descontos, né? Ele tirou alguém do... Acréscimo. agora impressionante. Acréscimo. Aí, 49 49 minutos, o Bragantino por aí fez o gol. Impressionante. Não, o ele uniforme que expulsou, depois voltou Bragantino, atrás. cada jogo joga com a camisa de uma cor diferente. Tem as 500 cores diferentes. do É ruim clube. para transmitir, né? É ruim para Olha lá, ele transmitir. tirou o Jogou vermelho. Mosqueira Até que a ontem, numeração jogou? boa, mas- Mosqueira. Mosqueira jogou e incomodou. Joga muito. Incomodou. Houve Incomodou. um lance, esse é até bom pro. É muito bom comentar. jogador. Mosqueira. Houve um lance de expulsão, não é? Que depois Que árbitro acabou de passando. mostrar. tá mostrando agora, mostrou Ele agora levantou aí. Esse vermelho, lance, ele ele, levantou. ele, O ele, Eduardo. ele no jogo, ele deu vermelho. Deu vermelho. Eu Aí vi o ali. VAR chamou. Por que que o VAR chamou? Porque não houve o gatilho por parte do jogador. O Pedro Henrique, aquele que jogou aqui no Atlético, Não que queria quando o falar. Henrique, levantou quando o braço só, né? O braço atinge o jogador do Curitiba. Mas não há a intenção. O que é o gatilho? O gatilho é você dar a cotovelada. Pra trás. Houve, quando ele pulou, o braço dele bateu no Tava jogador reto, do Curitiba. tava reto. Né? Tava alto. Por isso o cartão é bem aplicado. O Ocasional, cartão né? amarelo é bem aplicado. Então não há. Se ele tivesse feito O gesto, esse gesto de atingir, né, que a gente chama de gatilho, aí seria expulsão. Mas como não houve, foi um normal,
ele errou. Por isso que eu digo, a arbitragem ela foi péssima. Quem salvou foi o VAR. Vamos dizer do Curitiba que trouxe um técnico no começo do mês aí. Na verdade, essa mistura estadual, ele tendo que fazer jogar o campeonato estadual, conspirou, na verdade, o trabalho dele. A princípio, eu vou dizer que conspirou. Ele teve que colocar uma molecada e tal, e que dá ao Curitiba hoje a necessidade de ter que ganhar fora, né? Curitiba joga sábado em Cianorte. Em Cianorte, Então, provavelmente, capitão, o Curitiba não vai com o time principal. eu não sei. Vai com o time mesclado. Pelo menos Vai disputa deixar a o decisão título, aqui, pô. mas aí é que Vocês tá. não acham? Mas você tem que fazer opção, porque Olha o lance do gol, capitão. o Curitiba joga já na sequência, capitão, Quinta-feira. joga na quinta-feira contra o Cruzeiro, lá em Porto Alegre. Lá em Belo Então, Horizonte. é viagem para Cianorte, que é de ônibus, volta... Isso aí, não tem aí elenco. vai- mas... Não tem elenco, tem que jogar mistureba. Facilita, o cara não pode criticar o técnico. Não, É isso não, aí. acho que não. Aí vai expulso. milagre o não técnico faz. não sabe nada. Como não sabe? Ele Eu pode- quero falar ele isso. pode usar o Josué Claro. lá em Cianorte, né? Que Pode. Ele não vai jogar pode jogar contra no o Cruzeiro. Brasileiro, pode usar o Josué. Eu acho que ele vai fazer uma equipe alternativa, sabe? Mas Ele pelo vai menos fazer Ele vai salve. fazer o que Jaci- ele fez contra o Cascavel. Exatamente, é o que eu acredito. Jogou mal, hein, Cascavel? Sim, Pô, mas se é um for ti- aquilo prime- lá. Pois é, mas é um time alternativo. Mas olha, o título ainda é É importante possível do que Estado. ele coloque o Fabinho, que está... Até para Pode. ganhar ritmo de jogo, né? ritmo de jogo. Ou então o Breno, Deve põe começar, tudo, deve foi começar com esse Keno, Breno Lopes, joga começar. todos. O Keno vai pro jogo. O Breno Lopes precisa de Não, o Breno de Lopes vai pro ritmo. jogo Precisa também. de ritmo. Que Eu coloca já- um time alternativo, Vai mas ficar que guardando também até tenha quando? Março? uma forma diferente de jogar, não só esperar o adversário para entrar Mas no Edemar, ele É a vai treinar qualidade. quando? Ele vai treinar Ademar, quando? Você sabe o que eu estou Não falando? tem, Tem que não pôr tem. qualidade em campo. Fazendo desde janeiro. Esquece Desde a o começo do preparação ano. Mas quantos física. jogadores estão chegando, Edemar? E os O que já Keno estavam? desembarcou essa Tudo bem, então, semana. mas o o- Breno Aí, chegou no aí, final viu, de semana. Então, Ademar, aí, é uma essa- questão essa- de, veja bem, é questão de qualidade, a gente sabe. É claro, pô. É qualidade. Mas vamos salvar o Curitiba, no caso, o título. Ah, não vale nada. Vale. Claro que Sempre vale. vale. Muito. Vale. Mas o que vale mais, Para mim era o capitão? máximo É. de uma competição, era Mas um esse é a título primeira divisão estadual. brasileira. Opa, Claro. Claro. Lógico. Claro, Isso. claro, Aí é é o que título tá. Então máximo. você não pode Não prejudicar. pode jogar fora, né? Pois é, mas você não pode. Eu não condeno, sabe? Não, porque não tem elenco, né? Porque não Tá, tem mas- elenco, claro. Exato, não capitão, tem mas elenco. também pra não é tudo. assim. Eu acho que o Curitiba tem que analisar que vai jogar contra o Cianorte e não dá para você comparar um elenco do Cianorte com o elenco do Curitiba. Mas- Embora o mas- Cianorte jogando em casa, é um time que em casa ele, Não- ele é incomoda. chato. Não dá para Ele é colocar xarope. nesse jogo Pedro Rocha. Dá. Pedro Rocha, não. O Pedro Rocha é Keno. titular. Não, O Keno Põe. vai pro jogo. tem que ganhar o jogo. O Keno, o Breno, Breno. Tem meio campo lá, esse volante do Esse Curitiba menino, parece O o lento. Lavega tem 20 Lavega vai anos pro de jogo. idade. Lavega. Lavega deve jogar. Tá, lá atrás. Aí- Escuta, o Cousi entrou ontem. Sim, Não, ele que sim. começou. Sim. Ele que começou a começou. jogar. Ele começou. Ele começou Pensei a que jogar. ele não O tivesse Jaci colocado. entrou Não, na o Jaci posição entrou- do o Lavega. Jaci Ele fez, pode, uma depois opção, do Samba. ele fez uma opção pelo Thiago Kozer e o Maicon e eu achei inteligente Claro. e dentro de uma lógica bem clara. Esse garoto é o que pra tem de bom mostrar lá que dentro. efetivamente é aquele que foi bem nos clássico. jogos anteriores, no Tá muito clássico, bem o Cocosa. e merecia ficar como titular. E o Jaci teve O a Jaci vai lesão, ter que ficou ganhar, afastado. O Jacir é Lesão tá bom voltando, né? fechar o círculo lá atrás e o próprio Maicon, não sei como é que foi o Maicon ontem. Partidaço. Então tá aí, Foi ó. um dos De novo. grandes nomes do jogo. Então não tem E o erro. Curitiba aguentou Mas até... falhou no gol. Ah. Mas falhou no gol do Falhou no do gol, Bragantino. exatamente onde eu ia Porque chegar. o gol foi de cabeça, Fez uma né? partidaça. Agora no gol ele ficou olhando. Parou. Ficou parado. Ficou olhando, observando o adversário jogar. Então vamos só falar do estadual, né? Deixa esses jogos da segunda rodada aí do brasileiro. Joga então o Curitiba na cidade de Cianorte. O Atlético pega aqui o Foz. o Foz. O Cianorte e Curitiba é no sábado, dia 31, 16 horas. No domingo, São Joséense e Londrina, no Couto Pereira. No domingo, o Operário enfrenta o Azures lá no Germano Krieger. E na terça-feira, às 20 horas, o Atlético recebe o Foz. Como é que vamos classificar isso? Dá para chegar o Atletiba? Dá.
Eu acho que a decisão do campeonato será o clássico. O que se espera, né? Tenho essa concepção. Eu acho que Eu vai acho que dar vai disputar com Londrina Londrina. um deles. O Vai Londrina é disputar sério com o Londrina. candidato também, não é? O Londrina... Eu acho que alguém vai disputar com o Londrina. Com o O Londrina. Londrina é sério candidato. Se o Curitiba tiver um bom resultado em Cianorte, um empate. Joga Londrina com o Atlético? Não, ainda não. joga, Ainda não. Se o Curitiba tiver um bom resultado com o Cianorte lá e depois joga aqui, na semana que vem ele vai jogar aqui, no domingo, ele joga com o Cianorte, tá? E ganhar do Cianorte aqui fica mais fácil. O Atlético, tranquilamente, tranquilo não, mas também não deve ir com o time principal enfrentar o Foz na arena, deve ir com o time mesclado, alternativo. E aí fica naquela situação, capitão. As duas equipes vencendo e o Londrina vencendo o seu confronto, é quase certeza que na sequência nós vamos ter alguém disputando com o Londrina. Esse Atlético que jogou e ganhou de 4-1 do Maringá, ele pode ser o time que possa jogar essa partida? Sim. E destacar que o Londrina só está focado no Campeonato Paranaense. Só no Campeonato Acho Paranaense. que só tem a Série B a partir de 28 de fevereiro. Então, tem um e mês. Copa do Brasil. Londrina joga contra... O Londrina enfrenta o Atlético. São Joséense. Não, São Joséense. São Joséense aqui. Perdão. Primeiro jogo Aqui no em São Couto José dos Pereira. Pinhais. Não, em Couto Pereira. Couto Pereira. Couto Pereira, de Curitiba. Tem dúvida desses jogos aí? Alguma dúvida? Zebra, sei lá. Zebra pode, né? Pode. Né? Zebra pode. acontecer. Zebra é o Londrina perder, então, porque ele é o Zebra melhor. é Londrina perder. Londrina ganha. A maior zebra hoje é o Londrina. Porque, É o Londrina como disse perder. o Mion, ele joga A com maior o time zebra seria dele. Londrina, exato. Ele joga com o time dele mesmo, tá É. jogando. E O o Operário? Londrina. O Operário tá jogando também assim? Tá, o Operário Tá com tem tudo. que recuperar, Tem que né? recuperar, ó. Só que o Operário vai decidir na casa do Azures. Joga Não, a primeira em mas Ponta tem que pôr Grossa. o time dele, tem que ter o time da Série B. Claro, Sim, claro. já tá, trocou técnico. Tem o mais técnico é tempo o para Luizinho. treinar, tem tudo. Papo final aí, Edemar, vamos lá. Eu acho que teremos bons jogos no final de semana, com a necessidade da vitória, especialmente aqueles que vão jogar em casa, né? E resultado positivo o Curitiba pode buscar em Cianorte. Como Atlético, eu tenho certeza vai conseguir um resultado positivo aqui. O Operário vem de um empate, conseguiu só uma vitória, Tava mal, né? Tava mal na competição, Ele tem, entrou o tem a rapaz Luizinho possibilidade. aí ganhou os dois jogos. Mas Já o time jogou que tá, como último. time que está subindo de produção, Azures e o São Joséense. Zé, São Joséense está subindo de produção, mas não é parada para o Londrina. Não acredito nisso. Eu acho que, bem delineado o quadro, devem se classificar Atlético, Curitiba, Londrina, Azures e Londrina. Azures e Operário, que é a briga mais É. pesada Eu vou lembrar- entre Azures e Operário. estou sabe? lembrando aqui até como ter jogos para atuar, né? Londrina vai ter sequência, não vai? Sim. Londrina tem Série B, Série né? B. Operário, a mesma coisa. E os outros times que vão jogar essa parte final aí? Cianorte tem calendário? Tem. Tem. Todos Aí. eles têm. Então, capitão. Todos têm. eles vão estar nesses Todos jogos. têm. É aí. assim, ó, a Copa do Brasil começa no dia 18 de fevereiro, a primeira fase. Nesta primeira É fase... onde a gente sai, né? Não, mas nessa Não, primeira faz tempo fase... que... Nesta primeira fase não tem nenhum time do Paraná. Ah, então... Não... Nesta primeira fase Vamos não entrar tem. lá adiante. O Paraná, as equipes do Paraná, Operário, Maringá, Londrina, Cianorte e Azures, entram na segunda fase. Que bom. O Atlético e o Curitiba entram na quinta fase. Ah, então melhorou. Tá? Melhorou. Opa, Então- já não saímos na primeira, hein? Também com A 126 tabela é boa times, que para é o quê, os paranaenses na Interior. Copa Então, do Brasil, né? então tem que se valorizar o campeonato estadual. Eles vão correr aí, busca de ser campeões. A primeira mas já fase é tem- basicamente o pessoal do norte lá que vai brigar, os Acre, Rondônia, Defina etc. aí o papo, meu caro Eduardo. Bom, capitão, o Campeonato Brasileiro é a sua sequência, né? Tem um Campeonato Paranaense no meio, que eu acho que tanto Curitiba quanto o Atlético vão entrar com times alternativos. Na verdade, e vai tem que se atrapalhar, preparar, né? vai Vai atrapalhar. atrapalhar. Né? Mas esse é o preço de uma alteração no Vai calendário. atrapalhar. Como deve atrapalhar para um Corinthians, para um Palmeiras, para um Santos, para os- Flamengo. todos os Imagine clubes, né? o Flamengo, que vem de uma derrota para o São Paulo
e que tem necessidade de vencer No Carioca. no Carioca para não ser Quem rebaixado. mudou isso foi o Dorival Júnior ontem. Ele colocou o time titular para jogar essa. Qual é que é o torneio final aí com o Flamengo? Supercopa. A Supercopa. Ele colocou o time titular, foi bem até no primeiro tempo, mas muito bem encorpado o Bahia. Ele sempre foi aquele de colocar a mistureba. Capitão. Essa que ele jogou certo, Então, perdeu o jogo. Para essas equipes, tipo o Corinthians. Não, o Flamengo é um time que briga por 3, 4 campeonatos. Né? Ele briga Tem calendário. Briga pelo Brasileiro, briga por Libertadores e assim por diante. Para um Corinthians, como foi campeão da Copa do Brasil, briga por vencer a Recopa. É um título. Claro, É um título. mas é o que nós estamos É a falando. oportunidade Título que é você título. tem. Tá? Então, quem tem oportunidade de um título estadual, se agarre. Né? Agora, você tem que fazer as opções. Ou você pega o estadual, ou você melhora a sua posição no E aí brasileiro. você? E eu vou garantir Mignon, o Carlos nosso Mignon. cachê. Vai no cachê lá E com o o Romaldo. cachê, o Romaldo já Faz me olhou aquela 3 ligação vezes, o direta lá lobo com da o Romaldo. comunicação. Você de casa, torcedor, se inscreva. Olha, de graça e não dói. É só se inscrever. Se inscreve lá. E também, dedilha. O Olha, like, você positivo. Você me faz lembrar, ontem eu E fiquei eu muito compartilho. contente. O Zé, de vez em quando, chega a pessoa, pô, Zé, tô te vendo lá no podcast. Podcast. Ontem eu estava. Reinaldo de Colombo. Ô, Reinaldo, aquele Eu abraço. estava Grande Reinaldo. ali na Água Verde, no Condor, comprando lá e tal. E veio um casal, já na esteira. Me abraçou, oi, não, tudo bem. Quando deparei lá no alto ali, porque a esteira sobe ali no Condor da Água Verde, você sabe, dá um abraço a todos que eu estou acompanhando. Mas, não, estou. E a mulher tira a fotografia. Andei mais um pedaço lá, impressionante, viu, Romualdo? É impressionante. Começando a ir pra cá, viu? Não tem pressa, né? Somos novos, né, Zé? Nós somos novos. Meus amigos, muito obrigado, você que está acompanhando permanentemente, aí para todo o Brasil. Até a próxima, tá legal? Obrigado, hein? Mestre Esporte Clube chegou a vez.